Olá, mulheres maravilhosas, aqui hoje no nosso canal de estreia do Empreender Feminino. É um prazer ter cada uma de vocês aqui conosco nesse momento tão ímpar para o Clube Mulheres de Negócios. Se você ainda não conhece o clube, fica atenta, porque você vai se apaixonar, assim como eu e Joana somos apaixonadas. E a nossa presidente, que está aqui com a gente, com certeza muito mais, porque foi a fundadora desse clube. Eu, Rô Cordeiro, falo do Brasil, Joana Patino fala de Portugal, e nós teremos esse programa Empreender Feminino todas as quintas-feiras, às 8 horas do Brasil e às 12 horas de Portugal. Nós vamos trazer nesse programa empreendedoras que fazem a diferença, vamos trazer conceitos e o mais principal do objetivo do canal, né? É trazer conhecimento para você, mulher empreendedora, que já empreende ou que quer empreender, obviamente, né? Então, trazer conhecimento, trazer leveza, esse é o nosso objetivo, é a nossa proposta. E ao longo do nosso programa, você vai entender bem direitinho o que é que nós estamos fazendo aqui. Não é verdade, Joana? É isso mesmo, com certeza. Nós estamos aqui, como a Rô disse, né, para trazer informação, para inspirar vocês, né, para que vocês possam ouvir histórias de mulheres maravilhosas que vão estar aqui conosco e, a partir daí, tomar ação para a sua vida, né, para o seu empreendedorismo, né, para a sua vontade de fazer a coisa diferente ou melhorar cada dia mais. E hoje não podia ser diferente, né, Rô? Estamos aqui com a Rijarda Aristóteles, nossa presidenta do Clube de Mulheres de Negócios em Portugal, né? E ela vai falar para nós um pouco da sua história, né? O que é que a inspira, o que é que ela vê como empreendedorismo. Esse é o nosso programa de abertura e eu espero que vocês aproveitem bastante. Rijardo, você tem a palavra. Olha, eu acho que o clube não poderia estar mais, ou melhor, muito mais representado com essas duas embaixadoras fantásticas, né? A primeira embaixadora do clube, que é a Rô Cordeiro, a quem eu já de caro rendo a minha homenagem em nome de todo o clube. Foi a primeira mulher que disse sim a esse projeto fantástico, espetacular, que tem envolvido mulheres de várias partes do mundo. E a nossa Joana, que é uma pernambucana que está fazendo doutoramento aqui em Portugal. Então, assim, eu me sinto muito à vontade, muito bem acolhida nesse programa de estreia. Gente, é um programa de estreia que nós estamos fazendo para você, que se chama Empreender Feminino, que é exatamente um grande programa do clube, né, que tem por mérito criar a nação empreendedora em língua portuguesa. Então, eu acho que vai ser um programa de estreia bastante inspirador, não é? Porque nós vamos trocar ideias. Aqui, quer dizer, na realidade, esse programa é um programa que tem 3 mulheres que inspiram. E, obviamente, nós somos inspiradas também por cada uma de vocês que está a nos assistir, porque a história feminina tem muitos pontos em comuns. Né? Então, nós somos a ligação da primeira e da última mulher, da que ainda vai vir a não sei quantas gerações. Nós estamos aqui exatamente nesse momento, representando todas que já passaram e as que virão. Então, é muito inspirador conversar com mulheres protagonistas, mulheres que têm muito a dizer, mulheres que têm muito a contribuir para que cada uma de nós encontremos sempre o nosso melhor caminho. Muito, 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 muito obrigada por vocês dizerem sim a um programa que certamente todas nós ficaremos assim aguardando às 8 horas do Brasil e às 12 horas aqui de Portugal e Europa para assistirmos, conduzido por 2 mulheres brilhantes como as duas, então eu estou muito à vontade. É um privilégio para a gente, para mim e para a Joana, a gente ter sido convidada, não é, para conduzir esse programa. Rijarda, eu que entrei, né, como a primeira embaixadora do clube, e depois de tantos anos que a gente se conhece, eu sei um pouco da sua história e você vai trazê-la. É impossível, viu, pessoal? Trazê-la num único programa não dá. A gente vai ter que trazer em vários programas. Mas o que me chama muito a atenção é que o clube, há um ano atrás, não era um clube, ele era um grupo, e que há um ano atrás você o tornou um clube. Não é? E
a sua veia empreendedora, porque depois que você criou o clube, né, você vem de uma forma muito ativa, criando muitos programas dentro do clube, né, trazendo ações que não só beneficiam quem está no clube, mas acho que de um modo geral, porque quando cada uma de nós mulheres recebe esse impacto do clube, né, as pessoas que estão à nossa volta, de alguma forma, também são impactadas, né? E aí você criou o programa Empreender Feminino. E isso tem absolutamente tudo a ver com a sua veia empreendedora. Então, a primeira pergunta que eu te faço, de onde veio essa veia empreendedora que fez nascer esse Empreender Feminino, que é um programa espetacular, que a gente vai falar dele o tempo todo, mas de onde veio essa veia empreendedora? Olha, que ótima pergunta, Roy. Eu fico tão contente quando me fazem essa pergunta, porque assim, eu não sei exatamente quando nasceu. O que eu hoje tenho por percepção é que toda mulher é uma empreendedora. Então, e nós dizemos sempre assim, que o empreender é um verbo feminino e de ação. Porque, veja bem, nós, não é que isso, agora já está no DNA, mas não é que nós nascemos já com isso a priscas eras, não. Mas nós fomos criando comportamentos, habilidades, não é, para que nós desenvolvêssemos essa visão multilateral que nós temos. Então, a mulher, e você que está nos assistindo, e aqui Rô e Joana, não me deixarão faltar a verdade, nós temos a capacidade, principalmente agora, no período da pandemia, de estarmos a fazer alguma coisa de comida, fechando um negócio de milhões ao telefone, falando com o filho para fazer isso ou aquilo, dizendo alguma coisa ao marido. Então, assim, nós temos essa capacidade que é absolutamente feminina. Você não vê isso no homem. O homem, eu faço brinco muito até com o meu marido, pega alguma coisa em qualquer lugar. Se fosse cobra, coitado, ele já não existia há muito tempo. Ele não consegue achar nada. Gente, está ali na frente, mas eu não estou vendo, você tem que ir lá. Porque o homem, ele tem um foco, mulher tem focos. Então, e isso é a base do empreender, não é? Foi claramente sistemado há pouco tempo. A ideia do empreender, como nós conhecemos hoje, como método, como forma até de aprendizado, claro, isso foi sistematizado até porque o homem precisa disso. O homem precisa disso. Nós, mulheres, na realidade, se nós tivermos um pouco mais de trabalho interno, no sentido de organizar melhor as coisas, nós temos aí uma verdadeira forma brilhante de empreendedorismo. Não é? Então, a mulher, ela já nasce, e hoje eu posso dizer, já faz parte do DNA da mulher. Então, assim, fiquemos todas tranquilas e nos apropriemos disso que é nosso. A mulher é esse ser empreendedor por excelência, não é? E aí, Rô, para responder ou procurar responder dentro de um tempo razoável essa sua pergunta, eu sou cearense, não é? Filha, a primeira filha de uma família numerosa. Tive muito cedo que começar a trabalhar como arrimo de família, não é? Isso eu faço disso, não gosto de jornada de herói, não tem nada a ver jornada de herói, é a vida real. E por ser arrimo de família, eu tive que, inclusive, até alterar minha data de nascimento para poder começar a trabalhar. E a forma que naquela época, como agora, nós tínhamos, ou eu tinha, para levar dinheiro a mais para casa, para me superar, quer dizer, bater todas as metas. Então, assim, eu fiz durante os meus 13 anos, que eu comecei a trabalhar aos 13 anos, até os 18, quando eu entrei para a Universidade Federal do Ceará, quer dizer, e aí depois eu explico por quê, que uma mulher de classe média baixa entra já de cara na Universidade Federal, que é a elite de quem tem dinheiro. Naquela época, hoje já é, você imagina naquela época, não é? Então, até os 18 anos, eu trabalhei muito com venda, eu era vendedora e continuava estudando. Então, eu chegava em casa tipo 10, 10 e meia da noite, acordava antes das 6 para poder pegar no batente
porque antes de começar eu tinha que arrumar tudo, porque eu saía correndo todos os dias para ir para a aula. E tanto fiz, quer dizer, eu batia tudo que era meta, e eu sou muito pequenininha, eu tenho 1,5 m, me apelidaram, isso daqui também é inédito, me apelidaram de Piabinha. Então, o meu apelido era Piabinha porque eu não parava quieta. E vendia muito, não é? Diziam até que eu vendia gelo para esquimó, algumas coisas desse tipo. Os meus adjetivos eram ótimos. E era tanto que as minhas gerentes, elas negociavam as saídas delas e eu tinha que ir junto, né? Então, entre os 13, mais ou menos 5 anos, eu fiquei nisso, né? Como bati tudo que foi meta disso. Então, eu trabalhei, por exemplo, na lojas Esmeraldas, eu acho que nem existe mais lá em Fortaleza, a Marisa, a Binoca, não é? Então, eu ia para essas grandes lojas de departamento, sempre acompanhando as gerentes, onde as gerentes iam, eu iria junto, porque eu era, assim, aquela moeda de troca, era o Ronaldo R7 aí, da época. Então, uma coisa que eu sempre, paralelo a essa questão da ação, eu sempre fui muito ação e por necessidade, nesse caso, e eu vi que tudo dependia absolutamente da minha ação. Então, assim, se eu quisesse ter alguma coisa, eu teria que agir. E, paralelo a isso, a essa questão da ação, eu foquei muito na leitura, no estudo. Então, eu li absolutamente tudo, era uma opção. Ao invés de eu sair pronto, adolescente, não é? Jovenzinha, não sei o quê, não. Eu ficava sempre em casa a estudar, não é? Então, isso me salvou, inclusive, de algumas histórias que as minhas amigas, não é? Pronto, se estão a nos ouvir, elas vão entender, não é? Me salvaram. Então, esse ato de estudar muito, de ler muito, de trabalhar muito, me salvaram de alguns caminhos que seguramente eu não estaria aqui se eu não tivesse feito isso, não é? Então, o estudo, para mim, sempre foi algo absolutamente relevante. E daí, hoje, até no clube, eu tenha este viés, porque eu, de fato, acredito que a única coisa que, de fato, nos liberta é o conhecimento. E é aquele que também nos deixa escravos, não é? A falta de conhecimento nos torna escravos e escravas, não é? Assim como o acesso ao conhecimento mesmo, aquele de pensar, de maturar, de saber que nós estamos aqui para fazer alguma coisa, para significar algo, nos liberta, não é? Então, essa veia, ou esse viés, ou essa tendência empreendedora, e que vai se refletir em toda a minha vida, eu acho que eu venho daí, aos 13 anos, quando eu comecei, não é? E comecei a entender que eram escolhas. Eu podia escolher aqui e ali, não é? E, felizmente, por um início de necessidade, porque eu sempre amei a minha família, então a família para mim sempre foi um valor absolutamente fundamental, não é? E eu sabia que eles precisavam de mim. Então, isso me fez ir, assim, testar todos os meus limites, no sentido de trazer para eles aquilo que eu gostaria que eles tivessem, né? Então, meus irmãos e as minhas irmãs, assim como a minha mãe é o ser mais importante hoje da minha vida, é mais importante do que filho, do que marido, do que qualquer outro ser, que eu amo tanto quanto, mas a minha mãe tem um significado para mim fundamental, não é? E eu acho que quando você tem valores, quando você vai escolhendo quais os valores, não é? Que são importantes e que fazem sentido para a vida, para a nossa vida, você começa a ter um norte, né? E aí, claro, voltando aí à questão do empreender, né? Eu acredito que esse meu viés aconteceu lá já há um tempo, aos 13 anos, quando eu, por necessidade, a minha mãe me levou para o meu primeiro emprego, que foi nas lojas Esmeraldas, e agora que eu sei que ela não existe, eu posso dizer, quando chegava ao Ministério do Trabalho, me jogavam debaixo do balcão, me cobriu com roupa, que era para não ser perto, né? Nem eu sofrer nada, e nem eles serem multados, né? E eles faziam isso, obviamente, porque eu dava resultados. Uhum.
É muito Que incrível. interessante, Rijarda, ouvir você falar, porque quando a gente olha para o conceito de empreendedorismo, né, no viés feminino, é impossível separar o intraempreendedorismo do empreendedorismo, né? Porque os dois, no viés feminino, para as duas dimensões, existe aquela necessidade da gente ter olho para as oportunidades e coragem para enfrentar, né, o universo masculino do trabalho, que ainda é uma coisa muito presente, né? Então, acaba que para a mulher, né, as habilidades que a gente precisa ter nos dois cenários, elas são de certa forma muito parecidas. E a sua história mostra isso, né? Você vem aí numa história de intraempreendedorismo e de repente você virou a chave e foi para o que comumente a gente conhece como empreendedorismo, né? Que é essa lógica de ter o seu negócio, ter a sua possibilidade de gerir pessoas e de ter produtos próprios, né? Pensados por você. Então, isso é muito bacana de perceber. E eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Diante dessa sua trajetória, né? Você já falou em alguns momentos que em 2016 você virou a chavinha aí e pensou sobre o clube. O que que aconteceu, né, na vida da Rijarda para Ah, ter essa vontade de olha, seguir esse caminho? você quer falar, Rua? Olha, o que eu acho incrível dessa pergunta que a Joana fez é que eu acho que deve ter acontecido assim com a Rijarda, né, um caminho de volta, né, de olhar para aquele momento, né? Eu não estava presente, mas eu sei exatamente, né, como foi e quando foi aquele momento, né? Eu vou deixar você responder, claro, obviamente, mas eu quero dizer que aquele teu insight, de novo, ele não mexeu com você somente, não impactou você somente, não foi apenas um sonho, um desejo só seu, né? Isso você abriu portas, né, para um número infinitamente, né, possível de mulheres para encontrar esse DNA. Eu acho isso fantástico, incrível, porque a grande maioria das mulheres não sabem que tem esse DNA, né? As mulheres não têm essa. Não, não tem. A mulher, ou ela é muito projetada para ser uma CLT, ou para concurso público, né? Então tem muito essa coisa projetada da mulher. E quando a gente É. pensa que 6% só das mulheres ocupam cargos altos, né? E são CEOs de empresa, e a gente olha para o que você fez em um ano, crescendo o clube em 700%, é algo que definitivamente a gente não pode deixar de Ah, falar, né? Então, essa pergunta da Joana é maravilhosa para é, trazer esse momento mesmo. Agora, eu vou me permitir fazer um passinho ainda atrás, não é? Porque esse de 700%, ele teve já um mercado teste antes na minha vida, quando eu fui, pronto, quando a minha empresa no Rio de Janeiro cresceu 300% em um ano, e eu fiquei da Escola Superior de Propaganda e Marketing, não é? Então, assim, então, quando fala assim, mas como é que é isso? Eu digo, olha, fica tranquila, porque isso eu já passei, então tá tudo certo, não é? Mas, assim, é, essa situação, gente, assim, é uma coisa que é muito interessante nós percebermos, é o seguinte, é que nós atribuímos valor às palavras. Okay? Então, empreender feminino, quer dizer, virou um pouquinho moda isso, né, de um tempo para cá. E quando eu digo que toda mulher é uma empreendedora, não é, a mulher precisa se apropriar disso. Não é? Eu me apropriei disso.
Então, antes, deixa eu até contar um pouquinho aqui para vocês que estão aqui, que estão nos ouvindo e que nos ouvirão aí no mundo, não é? Eu tenho já uma experiência, assim, eu sempre digo que a minha história é muito rica e muito linda, porque foi construída por escolhas. Então, assim, desde o início, eu sabia o que eu não queria. Por exemplo, eu não queria ter uma vida parecida com a minha mãe, por exemplo. Percebe? Apaixonadíssima pelo meu pai, e o meu pai, o maior Dom Juan de todos os tempos. Então, aquilo ali, para mim, foi fantástico, porque eu não queria aquilo. Então, eu me livrei já de uma boa possibilidade de estar aqui, de não estar aqui, né? E aí, quando eu terminei meu curso na Universidade Federal, não é? Terminei História, eu fui para São Paulo e depois para o Rio de Janeiro coordenar campanhas lá, sempre muito ligada ao teatro, sempre muito ligada, eu fui professora de teatro. Tem algo que é extraordinário, porque eu fui convidada por uma deputada para ir ao Rio de Janeiro, inclusive trabalhar na primeira Constituição. Então, a Constituição do Rio de Janeiro, da área de cultura, foi feita no meu apartamento em Botafogo. Uau. Tem escrita ali que eu coloquei, juntamente com essa senhora deputada, que era uma pessoa muito querida, muito amiga, que para mim ainda continua sendo uma referência, mas pelos descaminhos e por escolhas, hoje nós não nos frequentamos. Então, e aí, quando aconteceu, quer dizer, aconteceu todo esse processo lá, e eu conheci o meu primeiro marido, junto com esse movimento que eu coordenava lá, um movimento chamado Solte a Voz, que eu reunia ali no Circo Voador a nata dos artistas, né? Então, trabalhei muito com Carlos Lira, com Leni Andrade, olha, com a Sueli Franco, com Toquinho. Então, trabalhei com tanta gente fantástica, não é? nesse movimento. E aí eu conheci o meu primeiro marido, um jornalista extraordinário, uma pessoa espetacular. E foi essa pessoa, esse ser humano maravilhoso, que eu comecei a construir com ele os nossos negócios. Então, eu saí dessa parte mais de ser, vamos dar peso à palavra, intraempreendedora, né? Ou seja, colaboradora de outras pessoas. Eu trabalhava exatamente no Museu do Primeiro Reinado, que fica em São Cristóvão, era a casa da amante de Dom Pedro, então era pertinho ali de onde morava Dom Pedro, eles tinham até um túnel onde eles se encontravam, enfim. E eu desenvolvi ali o projeto Museu da Cidade do Rio de Janeiro. Então, o Museu da Cidade do Rio de Janeiro é um projeto meu, tem lá meu nominho, e eu tenho aqui ainda esse projeto, onde eu coordenei uma equipe espetacular, de muita gente bacana, e nós construímos uma ideia de museu que acabava com aquela coisa de que peça de museu fica distante de quem visita museu. Então, nós criamos ali pela primeira vez. Gente, isso é maravilhoso. A ideia do museu, onde as pessoas podem interagir. E olha, que não tinha nada a ver com 3D, não tinha nada a ver com essa facilidade que nós temos hoje, mas nós criamos o conceito de que o ser que visitava o museu pudesse tocar nas peças, pudesse interagir com as peças, né? Então, está lá, na Gávea, o Museu da Cidade, que tem lá. Eu sou uma das pessoas, eu era a coordenadora desse projeto do Museu da Cidade. Bom, isso, assim, para você ver que tem, assim, sempre histórias de coisas que você faz, que você executa. Então, tudo, o que eu quero dizer com esses exemplos, assim, que estão sendo absolutamente recortados, porque tem, obviamente, toda a trajetória. O que eu estou querendo dizer? Que tudo depende da nossa ação. A nossa ação, ou a ausência dela, determina quem você é, ok? Então, esse ser humano maravilhoso que se tornou meu marido, chamava-se Luiz Fernando Rocha de Souza, um jornalista espetacular, ele fez a seguinte proposta. Então, e ele era diabético, então ele tinha relacionamentos, era amigo de Chico, da Boemia, vivíamos sempre na Lapa, aquelas coisas maravilosas de um Rio de Janeiro que já não existe, infelizmente. Infelizmente. Rio de Janeiro, para mim, sempre será a minha cidade do coração. E essa pessoa, então, nós juntos, eu cuidava da parte de marketing comercial e ele editorial. Nós criamos
a minha primeira empresa, chamava LR, Luiz e Rijarda, né? LR Consultoria, então nós começamos a desenvolver revistas, jornais, enfim, e eu comecei a intermediar as sociedades médicas e a indústria farmacêutica. Então, eu intermediava os interesses dos dois. E foi aí, exatamente nesse processo, que eu desenvolvi o que eu chamo de inteligência emocional feminina. Porque, veja, eu tenho um nome composto, Rijarda Aristóteles. Eu tenho 1,5 m, não sou loira, sou cearense. Então, cabecinha chata e tudo que tem direito, que eu amo. Então, assim, eu muitas vezes, nesse trabalho espetacular que eu comecei a desenvolver, não é, entre sociedades médicas e a indústria farmacêutica, não é, muitas vezes eu encontrava em reunião com 20 diretores, no máximo, quer dizer, o mínimo era gerente de marca, diretores, porque aqui não havia espaço para mulheres, porque a mulher tinha que ser bonitinha para estar visitando o médico e fazendo com que eles prescrevessem os remedinhos da indústria farmacêutica. Então, eu ficava assim, era eu sozinha, ou às vezes com 20 homens, eu me lembro que a última reunião eu tinha 20 homens na sala, literalmente, gente, era uma coisa assim, de doido, eles querem tirar tudo de mim, e obviamente a mesma coisa deles. E foi aí que eu comecei a desenvolver a ideia de que eu era mais forte do que eles, né? E juro mesmo, assim, nas últimas vezes, foi quando nasceu essa ideia que eu não tinha não conhecia nada de coach, não conhecia nada de nada. O meu ídolo era Philip Kotler, e pronto, era o máximo que eu ia era a parte de administração e de gestão, mas era nessa base, era muito básico. E eu comecei a ver o seguinte, a estruturar comigo, para eles, né, estratégias para que eu saísse de lá com o máximo, ok? E eu lembro que a última vez, que foi a vez que eu saí com $300 mil de uma reunião, eu fiz exatamente isso. Botei, assim, era perfeito, adorava isso, porque era como se eu estivesse em cima aqui da mesa, como se eu saísse de mim e ficasse aqui, ficasse vendo eles. E ali, assim como num jogo de xadrez, eu estou vendo isso, como aconteceu. Então, eu fazia assim, mexia as peças, eu dizia, aquele lá, o Paulo vai falar com o fulano, que vai falar com o ciclano, pá, pá. Quando eu tinha tudo isso, como se fosse um grande quebra-cabeça montado, eu pedia a pausa do café. A pausa do café. E nessa da pausa, né? Estrategicamente. Na hora da pausa do café, aí eu botava fulano para conversar com o ciclano e eu dizia, você imagina, João? Era João Paulo, me lembro desse, porque ele era espetacular. Você imagina o teu produto na abertura do Congresso da Sociedade Brasileira de Cancerologia. Imagina isso, com aqueles monte de médico entrando. Então, eu criava a imagem e eu não conhecia nada. Então, o que é que eu digo? Nós atribuímos valor às coisas que nós já temos. Então, empreender, gente, esqueça, não precisa de nada, você já é. Você já é empreendedora. Você é uma mulher espetacular, percebe? Porque eu não tinha nada, eu não tinha conceito nenhum, mas eu via isso, né? E então eu criava essas estratégias e eu saía de lá toda, assim, praticamente eu ficava na mesa assim, olhando e eles negociando por mim, mesmo tranquila, percebe? Então essa foi uma das últimas reuniões que eu participei, porque entretanto nós também nós tínhamos uma editora, tínhamos uma agência de grandes eventos internacionais. E eu fui dona do primeiro canal médico de televisão que passava na NET. E aí, nesse período, nós tivemos lá, né, meu marido começou a desenvolver um tipo de doença que ninguém nunca descobriu o que foi. Era parecido com o que aconteceu com o Milton Nascimento, teve uma época que ele passou mal num show, acho que estava na América, não sei o quê. Então, o Luiz Fernando teve aquele tipo de problema e ninguém sabia o que era. Então, a minha empresa começou a cair, né? E nós tivemos que vender o canal médico. E aí, mais uma vez, a Rijarda foi moeda de troca. Só compravam se eu fosse junta. Porque toda a estratégia comercial estava na minha cabeça, né? E lá vou eu. E a nossa empresa ficou só com o Luiz Fernando. E aí, ele botou tudo a perder, tadinho. Ele era maravilhoso, gente. Ele era tão maravilhoso. Que, assim, nós morávamos em Copacabana nessa época. Assim, um quarteirão da praia, pertinho do César Park. César Park. E aí, ele me pegava no canal médico, que era na Barra da Tijuca, ele ia lá me buscar. E nós íamos passar o final de semana no César Park, só para gastar dinheiro, né?
Aí só podia me deixar na miséria. Cretino. Virou história para contar, né? Miséria é história para contar. Virou história para contar, né? E aí quis o destino muito rapidamente, que o Luiz Fernando veio a falecer nos meus braços, teve um infarto. No dia 19 de janeiro, uma segunda-feira, quando o Rio está comemorando o véspera ou o dia de São Sebastião, então ninguém encontra ninguém, né? Ou foi logo depois, porque estava funcionando a empresa, mas era nesse período. E aí ele faleceu nos meus braços, né? Então foi uma experiência que é extraordinária, né? Porque ali você tem que tomar algumas atitudes. E uma coisa assim também que eu não conto quase para ninguém, porque nem todo mundo está preparado para ouvir. Se hoje a Joana me dissesse, Rijardo, eu te dou $1 milhão para tu ir no túmulo do Luiz Fernando, perdi $1 milhão. Eu não tenho a mínima ideia onde ele está enterrado. Fiquei com ele a noite toda, zeramos o que tínhamos que zerar. Dia seguinte, o féretro saiu com a família, eu fiquei sentada e eu não fui ver, porque não era aquilo. Então, o que tinha que ser, tinha sido, né? E aí, assinei com os meus sogros. Meu sogro queria que eu fosse a viúva, né? Ele era um pessoal de um certo poder econômico, muito interessante, ligado ao Fluminense Futebol Clube e tal. E eu poderia, naquele momento, escolher ser a viúva. Pronto. Ele era praticamente filho único. Eu iria viver como a viúva do Luiz Fernando, grande jornalista, etc. E eu disse não. Então, me trouxeram toda a documentação, assinei, passei tudo que podia para o meu cunhado. Eu não quis um tostão e pronto. E o que é pior, fiquei numa miséria absoluta. Quando estava só eu e meu irmão, Lidomar, que a Rô muito bem conhece, e eu fui no banco ver se tinha dinheiro. Não tinha um tostão. O Luiz não tinha nem um tostão no banco, não tinha, a empresa estava devendo a muitos fornecedores, né, gráficas, não sei o quê, todo mundo ligando lá para a empresa mesmo, dizendo horrores do Luiz, e não me interessa se ele morreu, ele é isso, é aquilo outro. E naquele momento também eu tomei outra decisão, eu vou limpar o nome do meu marido. Né? E para você ver como a coisa é tão espetacular quando você vai no caminho reto. Quando você faz a coisa como tem que ser. Eu liguei para uma multinacional, que eu não vou dizer, obviamente, qual foi, mas ele sabe, se estiver aqui nos ouvindo, e eu disse, fulano, aconteceu isso, eu estou sem tostão para pagar a folha e para pagar nada. Como é que eu faço? E ele disse, Rijarda, faça assim, eu vou lançar um produto para asma, a você quem vai fazer o lançamento, me manda a nota que eu já te pago. Quando chegar o produto, a gente faz. Uma multinacional. O diretor médico é quem fez o prefácio desse livro. Uau! Okay? Então, gente, e aí eu tirei um ano de luto que eu não olhava do lado. Era trabalho. Trabalho foi mais ou menos o que aconteceu com o clube, vou respondendo aquilo que você falou. Um ano. E a minha empresa foi neste ano. Nós saímos de Copacabana, da Siqueira Campos, de Copacabana. Nós tínhamos um andar, não dá nada, eram 2 salinhas. Nós fomos para meio andar na Praça 15, ali no Arcos do Teles, que é um espetáculo. Sou apaixonada por aquilo. Então, nós tínhamos meio andar ali. Eu saí daqui e fui para lá. Okay? E nós viramos que é isso. E aí é que começa toda a minha mudança, porque eu consegui recuperar o nome, a sede da empresa era jornalista Luiz Fernando Rocha de Souza, fiz com que todo mundo que disse coisa com ele fosse pago e fosse na inauguração da minha nova sede e visse lá o nome do Luiz Fernando. Assim, achei que seria o certo. Né? Durante um ano, eu não olhava do lado. Então, isso, mais uma vez, para dizer, ação. É ação, é a gente que constrói o nosso destino, somos nós que o fazemos. Não é? Você tem 2 alternativas, ou você fica parada, fica deitada, fica reclamando, ou você vai para a ação. É simples assim. O tempo passa se você fica deitada, parada, se lamentando, e passa se você vai para agir. Então, o que você escolhe, está tudo certo, não é? Não há nenhum problema. Então,